Agora, camaradas, no meu ponto de vista, qual é o quadro? O quadro é um conjunto de ilusões. Primeira ilusão. A ilusão de que, com mais medidas de austeridade, se vai reduzir o déficit e resolver o problema das contas públicas. Não vai. Porque vamos entrar aqui numa espiral descendente. Reduz-se o poder de compra do pessoal, aperta-se o cinto aos mesmos, a economia entra ainda mais em recessão, entrando em mais em recessão, há uma tendência para diminuir as receitas, os impostos, as empresas ganham menos, tá? E há uma pressão, mesmo que eles cortem, há uma pressão, começa a haver mais desemprego, começa a haver mais protestos, há uma pressão para o aumento das despesas, para o aumento das despesas sociais. Segunda ilusão, em termos europeus, a ilusão de que a chamada zona de tempestades, como eles dizem, fica aqui em Portugal, não atinge a Espanha. Vamos a ver. É evidente que a Espanha, e esse é o grande problema deles, que eles absorvem Portugal e até absorvem. Agora, quando chegarem a Espanha, a coisa é mais complicada. A Espanha tem uma dívida, como eu disse, externa menor. Mas a Espanha tem ainda dois problemas que não estão resolvidos. Um é o problema da banca, sobretudo das caixas de poupança, e tem o problema da bolha imobiliária que está longe de rebentar, porque a banca tem continuado a segurar. E a banca está a ver se consegue ganhar dinheiro, também com esta giga-joga de ir buscar, comprar dívida pública ao Estado e vendê-la ao Banco Central Europeu, a ver se consegue aguentar. Está longe de rebentar. E é evidente que os especuladores não estão a dormir. E, portanto, não é para eles serem espanhóis e nós sermos portugueses. Começam daqui por uns dias a afiar as mãos. Vamos agora à Espanha. Ganhar mais uns milhões, porque não? A terceira ilusão é de que este tal fundo de resgate virá resolver os problemas. Também não vai resolver os problemas. Também não vai. E porquê? Porque é evidente que, como ele está estruturado, aquilo é um fundo que é mais para dar uma ideia de que a União Europeia não vai deixar cair nenhum país. Mas, neste momento, quer em relação ao volume, quer em relação às taxas de juros que vão ser praticadas, a maneira como se pode socorrer os Estados, é tudo muito incerto. Bom, estamos aqui num quadro extremamente complicado. E no meio disto há uma luta mais estratégica, que é entre o dólar e o euro, a libra e as diversas moedas. Porque, a seguir à Segunda Guerra Mundial, e muito rapidamente, os Estados Unidos, como sabem, foi o último país a entrar em guerra, tinha os fornecimentos, fornecia a ajuda dos Estados Unidos, era a ajuda, mas paga em ouro. E quando chegou ao fim da guerra, praticamente tinha o ouro do mundo no Fort Knox. Era preciso reestruturar o sistema monetário internacional. Houve uma reunião num pequeno lugar chamado Bretton Woods, são os acordos de Bretton Woods. Nessa altura, até quem foi negociar por parte da Europa e da Inglaterra, tinha uma moeda de reserva, foi o Sr. Keynes, esse economista, que depois deu origem, portanto, à escola keynesiana, e conta-se até que o Keynes tinha uma moeda para apresentar, que era o Bancor, que era, no fundo, uma moeda que representaria, uma moeda em abstrato, que representaria como se fosse um cesto de diversas moedas, com diversos pesos, e seria, portanto, uma moeda de cálculo para as transações internacionais. Que era correto. E conta-se também que o Estado de Tesouro americano, na altura, disse: eu, teoricamente, até sou keynesiano, mas não sou estúpido. E, portanto, fica o dólar. E o que é que os americanos disseram? Cada dólar fica a valer tantos gramas de ouro, para dar credibilidade ao dólar. E assim o dólar começou a ser moeda de reserva. Mas os americanos não foram mais longe, depois vamos ver como. Com esta moeda de reserva, eles foram comprando as melhores empresas do mundo, punham a rotativa a funcionar, enquanto as pessoas compravam tanto dólares, e portanto eles tinham como reserva nos bancos centrais, a moeda era uma moeda credível, e portanto começou a circular em todo o mundo. Até que, em 1961, ainda com De Gaulle, os economistas já estavam a alertar, só os dólares que estavam na Europa, chamados nessa altura eurodólares, não é?
Se regressasse aos Estados Unidos para ser trocado lá para os tais lavinhas de ouro, não havia ouro no Forte Knox. Como é que é isto? Pode ser. Se estão para aí emitir moeda que não corresponda bem ao serviço. Mas nessa altura já os Estados Unidos tinham a força que tinham, do ponto de vista económico e do ponto de vista militar, e o Sr. Nixon disse, acabou-se a convertibilidade. E, portanto, fica, quem quiser dólares como reserva fica, quem não quiser não fica. Portanto, era uma moeda forte, mas tomaram uma outra precaução. E a outra precaução foi que o petróleo e as commodities eram pagas em dólares. E assim continuou, e assim continua. A única exceção, como se sabe, é feita pela Rússia, de vez em quando, pelo Chaves, pelo Irão, mas mais nada. Aliás, aqui, há uns anos, não, há 2 anos, ainda com o Bush, se recordam, houve uma reunião em que o Sr. Sarkozy dizia que era da refundação, íamos fazer uma refundação do sistema monetário internacional, a refundação do capitalismo. E convidou uma série de chefes de Estado, até nem convidou o Zapatero, portanto a Espanha ficou muito zangada, porque lá arranjam um lugar também para o Zapatero. E o Bush só fez um convite. Foi o rei da Arábia Saudita. Para dizer ao todo o pessoal que o petróleo continuava a ser pago em dólares. E é evidente que não é difícil perceber o que o Sr. Bush terá dito ao rei da Arábia Saudita. Deve ter dito, ou vocês continuam assim, ou a gente tem de vos dar apoio militar e vocês têm uns vizinhos simpáticos à volta que em 24 horas os comem. E no fundamental, portanto, é isto. Agora, esta luta entre o dólar e o euro mantém-se. É evidente que, no ponto de vista do grande capital financeiro mais desligado da atividade produtiva, percebe-se esta estratégia. Porque, como eu disse, ser banqueiro do mundo é fantástico. É porque as pessoas não se podem esquecer. Porque a razão é que o acesso à atividade bancária não é livre. Se pensa aquilo, alguém dirá, não é livre porque ser banqueiro é uma grande responsabilidade. Então, pois é. Ser banqueiro é fantástico. Porque por cada 100 que o lado deposita eu posso criar moeda. E a moeda é um bem público. Era por isso, por exemplo, que o Teixeira Ribeiro defendia que os bancos comerciais deviam ser nacionalizados. Porque quem cria moeda é um bem público. Depende de como é que eu utilizo essa moeda. Ao serviço do bem público ou ao meu serviço. Ou ao serviço dos meus interesses. E como já vimos, o que é bom para o General Motors nem sempre é bom para os Estados Unidos. E o que é bom para o Senhor Espírito Santo nem sempre é bom para Portugal. Veja-se o que aconteceu com a Vivo, a Oing, e as coisas assim.